Pessoal, vocês devem lembrar do saudoso Batoré, né? O Batoré, ele tinha uma frase que era: "Você acha que é bonito ser feio?" Essa frase devia ser reformulada aqui para o Brasil. Você acha que é errado ser certo? Porque aqui no Brasil o que é errado está certo, e o que tá certo é crime. É assustador. E se você tiver coragem para ficar até o final do editorial, depois você vai deixar o comentário para mim se essa frase não se aplica perfeitamente ao nosso Brasil. Vamos começar falando do Sérgio Moro. Olha só essa situação aqui. Segundo a Bela Megali, do jornal O Globo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, deve pedir a abertura de um processo criminal contra o Sérgio Moro. Sabe qual é o pior aqui? O Sérgio Moro vai responder por crimes semelhantes àqueles dos quais ele perseguiu enquanto era juiz. Veja na coluna de Bela Megali os detalhes do pedido da instauração de um processo criminal contra o senador Sérgio Moro com base na inspeção das instâncias responsáveis pela Lava Jato. O CNJ vai pedir, e o Gilmar Mendes já tinha dito que queria ver esse povo da Lava Jato atrás das grades. Então, o que acontece? Tudo que o Moro fez até hoje era mentira, tudo falso, nunca existiu corrupção da Odebrecht, da Petrobras, nunca aconteceu nada disso na visão deles. E o Sérgio Moro, ele teve irregularidades durante a Lava Jato e por isso ele precisa ser criminalizado. O que eles esquecem é de combinar com todo mundo. Olha só essa matéria aqui que eu vou trazer para vocês. Matéria do Estadão. Empresa suíça admite nos Estados Unidos propina na Petrobras, aqui no Brasil, investigado pela Lava Jato. Mas o processo da Lava Jato no Brasil está parado, ou seja, vai ser libertada, assim vamos dizer, perdoada, porque aqui no Brasil ser corrupto não é crime mais. A multinacional suíça Trafigura, uma das maiores empresas de comércio de commodities do mundo, se declarou culpada e pagará mais de 126 milhões de dólares para encerrar uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. No Brasil, um processo aberto em 2018 que acusa ex-executivos da companhia de pagar propina de 1,5 milhão de dólares a um ex-dirigente da estatal está parado. Procurada, a Petrobras não quis nem comentar. Em dezembro de 2018, a Operação Lava Jato apresentou uma denúncia contra 2 executivos da Trafigura, um operador financeiro e um ex-gerente da Petrobras. O Ministério Público Federal apontou o pagamento de propina de 1,5 milhão de dólares em 31 operações na compra e venda de óleo e combustível entre a estatal e a empresa. Vocês estão entendendo agora por que a Petrobras, durante a gestão PT dos governos anteriores, dava tanto prejuízo? Eram escândalos de corrupção que não paravam mais. Aqui no Brasil estão reescrevendo a história e dizendo que nada disso aconteceu. Só esqueceram de combinar com os suíços, que falaram: não, aconteceu sim, eu roubei mesmo. A Trafigura falou: eu roubei mesmo, eu quero devolver e está aqui o dinheiro, eu quero ter a minha vida normal aqui na Suíça. Deu para vocês entenderem o tamanho do buraco aqui? Deu para entender o quanto o Brasil é um país às avessas? Quer outro exemplo? Vocês lembram do caso Daniel Silveira? O que o Daniel Silveira fez? Fez críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal. Poderia até ter respondido por crimes de menor potencial ofensivo, injúria, alguma coisa assim. Mas falou besteira na internet. Isso é fato. Não vou passar pano também. Mas olha o que aconteceu com ele. E aí, qual foi a reação do Congresso? Nada. Joga um homem para fogueira. Agora, o caso Chiquinho Brazão está levantando uma discussão e está incomodando, porque não gostaram do STF mandar prender o Chiquinho Brazão pelo caso da morte da Marielle Franco. E olha só o quanto é insano. A hora que o STF acerta, o Congresso é contra. Porque tá certo. Se está envolvido na morte da Marielle, tem que ser preso. Então, a hora que o STF acerta, o Alexandre de Moraes mandou prender acertando, o Congresso agora quer fazer um levante e quer mudar as regras do foro privilegiado para tirar os deputados da mão do STF. Agora sim incomodou o Congresso. Vocês viram que interessante?
Prisão de deputado no caso Marielle e julgamento sobre foro ampliam atritos entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Ânimos acirrados. A Câmara adiou a votação sobre detenção de Chiquinho Brazão e prepara a reação a possível novo entendimento sobre local de julgamento de políticos em exercício de mandato. Ou seja, não querem mais que isso fique na mão do STF, só a Câmara decide qual deputado pode ser preso ou não. E aí vem a matéria do Metrópolis, né? Deputados vão à Lira para agilizar a PEC do foro privilegiado. Isso é uma resposta à prisão do Chiquinho Brazão. Deputados da oposição prometeram para a semana que vem um périplo até a presidente da Câmara, Arthur Lira, para exigir que a proposta de emenda à Constituição do foro privilegiado tenha prosseguimento na casa. E aí, a própria oposição, que é a base do Bolsonaro contra o Lula, está aproveitando esse momento para blindar os deputados contra o STF. E aí, os deputados de centro agora querem se proteger por causa do caso Chiquinho Brazão, porque pode ser que algum problema respingue em alguém, e aí eles querem estar protegidos para que não aconteça a prisão. E há quem diga aqui que é possível que, em troca do apoio dessa pauta, eles vão cobrar que os deputados da direita votem pela soltura do Chiquinho Brazão. Deu para perceber o quanto que é insano a política brasileira? Pois é, dá nem para comentar o quanto que isso é fora da caixinha, né? E como que funciona também na base da economia? Vamos lá, a economia brasileira tem que ser no seguinte sentido: quanto pior, melhor. Afinal, você já parou para pensar que se o Brasil desponta, se o Brasil vira aí uma grande potência econômica, se ele deixa de ser o país do futuro e passa a ser o país do presente, o que vai acontecer com a esquerda aqui? Nada, vai sumir, vai desaparecer. Por quê? Porque, como o próprio Lula disse, se o cara subir 1 milímetro o grau de instrução e a sua renda, ele deixa de votar no PT. O Lula falou isso. E olha só o ministro do Lula repetindo isso aqui. A Petrobras não pode ter lucros exorbitantes, diz ministro de Minas e Energia. Alexandre Silveira diz que o governo é o controlador da estatal e decide o tema da distribuição de dividendos extraordinários. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União apresentaram uma representação em março para apurar uma possível interferência indevida do governo Lula na Petrobras, depois da decisão da não distribuição de dividendos. Alguém esperava o contrário? Petrobras já está começando a ficar deficitária de novo. E aí é só você lembrar, né, de chefes de estatais recebendo propina de $1,5 milhão. Está lá parado, né? E vai ser cancelado o processo aqui no Brasil. Lá na Suíça, a empresa vai ter que devolver o dinheiro para o governo suíço. Aqui no Brasil, se brincar, eles que vão entrar com ação de danos morais contra o Estado e o Sérgio Moro vai ser preso. Quer outro exemplo? A gente tinha mostrado para vocês uma reportagem do Metrópolis, onde um homem chegou até o Gilmar Mendes e fez questionamentos. Não foi agressivo em momento algum, tá? Vamos deixar bem claro que a gente viu o vídeo, não foi agressivo. Ele falou: Gilmar Mendes, eu só queria te dizer uma coisa, você é uma vergonha para o Brasil, tá? O Brasil sente vergonha de vocês e do STF. Ele esboçou o seu posicionamento, não foi agressivo, não teve tapa na cara de filho de ninguém, não teve nada disso, tá? Mas ele fez o vídeo aqui. E aí o que aconteceu? Matéria: Polícia Federal identifica o homem que ofendeu Gilmar Mendes em Lisboa. Acusado trabalha como servidor do INSS. Vocês têm noção do inferno que vai ser na vida desse cara a partir de agora? O servidor público Ramos Antônio Nassif estava no aeroporto de Portugal quando viu Gilmar Mendes sentado numa cafeteria. Se aproximou dele e disse: você e o STF são uma vergonha para todo o Brasil de bem. Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Fecha aspas. Ele filmou a sua fala e publicou nas redes sociais. A Polícia Federal identificou o homem, que vai ser chamado a dar esclarecimentos. Segundo os advogados de Gilmar, pedirão uma investigação criminal do caso, alegando que
Não bastasse a ofensa pessoal, o agente criminoso ainda divulgou o vídeo no Twitter para atingir o público indeterminado e ampliar os danos causados à imagem de Gilmar Mendes e da Suprema Corte. Na democracia brasileira, né, você tem que aceitar tudo calado. Não pode reclamar diretamente com o Deus Supremo que ocupa uma das cadeiras do STF. E para piorar, ainda tem que ver a mesma pessoa postando um dia antes um texto sobre combate ao abuso de poder e ditadura nunca mais. Mas vocês já sabem, tá tudo absolutamente normal no Brasil, né? Quem escreveu esse texto foi a Renata Barreto, fazendo críticas aqui da possibilidade de você poder ou não questionar esses que são as pessoas que recebem o dinheiro dos nossos impostos. São os servidores públicos. E aí é lógico que se você não está satisfeito, o óbvio seria que o povo tivesse o direito de reclamar, como esse cidadão fez. Ele em momento algum foi agressivo, mas aqui é o Brasil, não se esqueça disso. E aí, do ponto de vista econômico, né? Vamos voltar para a economia. Como é que está a situação? Está tendo medidas públicas, está tendo situação efetiva com a economia, com o Banco Central, com o ministro Haddad, para saber se efetivamente tem como fazer a economia dar certo? É lógico que tem. É uma maldade você reclamar que o Haddad não faz coisas positivas para a economia, como, por exemplo, ele criou um comitê de diversidade e inclusão. Isso vai melhorar a economia, não vai? Lógico que não. Matéria aqui do Luiz Barsi. Ministro Haddad cria comitê permanente de diversidade e inclusão no Ministério da Economia. E o Web reage. Era o que faltava para a economia decolar. Agora vai, né? O comitê tem como finalidade sugerir e monitorar medidas ligadas aos assuntos de diversidade e inclusão, fomentar a igualdade de gênero, ético-racial e o respeito à diversidade do Ministério da Fazenda. Peraí, já não tem ministério demais para fazer isso, não? O Ministério da Economia precisava... Assim, eu acho, pelo menos é só uma opinião, eu posso estar errado. Mas na minha visão, o Ministério da Economia devia estar preocupado com a economia, né? E não com diversidade. E não com... Daqui a pouco também ele vai estar preocupado com cultura. Daqui a pouco ele vai estar preocupado com outras pautas aí, né? Ah, não, mas cultura também gera dinheiro, diversidade também gera... Não. O ministro da Economia tem que estar preocupado com as pautas econômicas. Espera aí, como controlar a inflação que está subindo, está estourando? Como fazer com que investidores voltem para o Brasil se eles estão sumindo do Brasil? Como fazer que as coisas funcionem aqui? Empresas estão fechando as portas. Vamos dar uma olhada nessa matéria da Jovem Pan, e aí você me diz, não disseram que o Brasil está bombando, né? Olha só, a publicação aqui é do Bruno Zambelli, que é deputado. Ué, a economia não estava bombando? Casas Bahia vai fechar 20 lojas, já demitiu 8 mil funcionários. A previsão total é que vai acontecer. A previsão é que várias varejistas vão fechar e que possa sair mais de 35 mil empregos do Brasil. Olha só o trecho da matéria aqui. Um dos maiores grupos varejistas de eletrônicos, de imóveis do país, tem desacelerado. A Casas Bahia não vai abrir nenhuma loja este ano, muito pelo contrário, vai fechar 20 unidades. Esse é o segundo ano consecutivo que a empresa não inaugura nenhum ponto de venda. A última vez que isso ocorreu foi em 2022, quando abriu 63 unidades. Hoje o grupo soma 1.078 lojas com as bandeiras Casas Bahia e ponto. Além disso, a Casas Bahia encerrou a operação de 4 centros de distribuição e demitiu 8.600 funcionários. Atualmente são cerca de 30 mil colaboradores. O fechamento de lojas, de centros de distribuição e também essas demissões fazem parte do plano de reestruturação para fazer a empresa, fundada em 1952 por Samuel Klein, voltar ao azul, voltar ao lucro. E os últimos números não foram animadores. A empresa teve um prejuízo de R$1 bilhão, isso só nos últimos 3 meses do ano passado, 6 vezes mais ao prejuízo do mesmo período de 2022. Pois é, 1 bilhão de prejuízo, 6 vezes mais do que o prejuízo de 2022. Tem como isso dar certo? E os gastos públicos? Todos errados. Olha só, subiu os valores. O governo já gastou quase 2,5 milhões
para achar os foragidos de Mossoró. E sabe o que aconteceu? Não acharam ninguém. Até semana passada tinham gastado 1,7 milhão, para você ver o quanto essa conta sai cara. O governo federal já gastou cerca de 2,5 milhões com a operação que busca os detentos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que escaparam da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, em 14 de fevereiro. Nessa terça-feira, a fuga dos presos completa 49 dias. De acordo com o executivo, do dia da fuga até 27 de março, houve um gasto de R$ 2.491.911,78. Tem como o Brasil desse dar certo? Não tem. O Lula continua falando besteira. Matéria do Diário do Poder, os insultos de Lula a Israel gerou fuga de investidores. Ô, gente, vocês podem até não gostar dos judeus, mas eles têm grana pra caramba, né? E aí é óbvio que se você é um judeu, tem grana pra investir, é um grande investidor, vai apostar suas fichas no Brasil, você vai ser burrinho desse jeito? Não vai, você vai fugir. Então, as falas do Lula, tá bom. Deixa o negócio acontecer, né? E vamos lá. Você é um investidor do agro. Que tal você apostar numa das empresas do agro e dar de cara com esse tanto de gente, com bandeira vermelha, foice na mão, preparando para ir para a fazenda que você investiu? O que você acha? Vai ficar bonito? Não, não vai ficar bonito. O Ricardo Salles fez a publicação. Vai recomeçar tudo de novo no Abril Vermelho. Invasões, roubos, furtos, extorsões, depredações e muitas outras formas de bandidagem, com o agravante de que agora não temos a CPI do MST em andamento para inibir essa vagabundagem toda de atuar. O Ricardo Salles, ele foi o presidente da CPI do MST. E aí, não aconteceram essas invasões num nível tão alto no ano passado, porque realmente a CPI do MST estava ali, estavam com medo do que poderia sair dessa CPI do MST. Esse ano não tem isso, e o bicho vai pegar. Então, você que é dono de terra, dono de fazenda, meu amigo, a situação é que você pode deparar com esse mar vermelho aqui, tá? E aí, meu amigo, você sabe muito bem o que é que você pode fazer. Nada, nem reclamar. Infelizmente, nem reclamar. Esse é o Brasil que nós temos para hoje, infelizmente. Última matéria que eu quero tratar com vocês, uma publicação do J.R. Guzzo. Quando se lê o depoimento de Mauro Cid, fica claro que o golpe não foi tentado, não foi preparado e não foi dado. Mas Alexandre de Moraes só espera a hora certa para o STF condenar Bolsonaro. O STF e o Lula estão sozinhos na viagem que decidiram fazer. Há muito tempo ficou claro que Lula faz um governo sem povo. Há anos, simplesmente, ele não pode pôr o pé em nenhuma rua do país que preside, pelo medo, pânico de levar vaia. O povo não está com ele. Também, e menos ainda, na sua ideia fixa de prisão de Bolsonaro. É uma certeza que pode ser medida em números. A presidente do PT convocou uma manifestação de rua em todo o Brasil para exigir a prisão do grande inimigo e outros objetivos do mesmo nível de qualidade. Depois, transformados já no desespero diante do fracasso inevitável em atos pela democracia. Ou seja, não foi ninguém. Então, assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas e se o povo ir para as ruas? O povo vai se manifestar? Gente, na democracia brasileira, o povo não tem o poder. Sabe aquele artigo, todo poder emana do povo? Pois é, eu acho que logo vai ser retirado da Constituição, porque não é assim que o jogo aqui funciona, tá? Todo poder emana de quem tem as canetas. E as canetas hoje não estão na mão do povo. Pode ter certeza disso. E aí o povo é um personagem secundário dessa história. É o que disse aqui o J.R. Guzzo brilhantemente, tá certo? Pessoal, é isso. Vejo vocês no próximo editorial. 9 horas eu tô de volta aqui com vocês, fechado? Obrigado, abraço, vejo vocês até lá. Se ficou até o final, coloca no comentário. Gostei dos conteúdos. Se não gostou, pode criticar. Estamos abertos para isso. Aqui, vocês podem criticar. Aqui não é igual certos tribunais, não, tá? Pode colocar o comentário aí. Agora, se tiver um elogio,
é bom também, né? Às vezes isso aí serve para medir aqui se a gente tá indo pelo caminho certo, porque o conteúdo do nosso canal é feito para você, né? Lógico, não adianta eu falar para as paredes, né? Então, se eu abro uma câmera aqui, se eu sento, se eu pesquiso, se eu divulgo, é para poder chegar até você. Então, tem que ser um conteúdo que esteja, no mínimo, satisfatório de você ouvir ou que representa a sua indignação com tudo isso, tá certo? Abraço, fica com Deus e vejo você no próximo editorial.